Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo diferente aqui, um react, um vídeo do Dr. Thiago Castro, um especialista na área. Foi a médica, a neuro, que o meu filho está passando, que indicou o trabalho dele e está me ajudando demais. Então vou reagir aqui a um vídeo que é essencial tanto para quem já tem o laudo, como para quem tem suspeitas, né, sobre o seu filho ou filha tem autismo. Então vamos reagir aqui. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Eu sou o Thiago Castro e eu vou falar com vocês hoje sobre 10 sinais não tão óbvios que muita gente deixa passar que pode fazer o diagnóstico em você, no seu filho, em um familiar próximo. Já deixa aqui o seu like, a sua curtida. Esse é um detalhe que eu não falei, né? Falei sobre filhos, né? Até nós mesmos, né? Podemos ser autistas e nem saber, né? Para que esse canal possa continuar crescendo. E mais do que isso, ao final desta aula, para quem está aqui no canal do YouTube, ao final não, durante ela, eu vou te entregar um roteiro que você poderá utilizar esse PDF para te ajudar nessa jornada. Então vamos lá? Primeiro e mais importante, quando a gente está falando sobre sinais de autismo em pessoas, a gente tem que ir lá para o critério A. E o critério A, ó, eu tenho aqui, ó, déficit persistente na comunicação e na interação. É tão importante que a gente entenda o que significa comunicação, porque comunicação não é necessariamente o atraso de fala. O atraso de fala é um passo da comunicação. Mas a linguagem como um todo, a comunicação como um todo é muito além disso. Então talvez o seu filho, ele fale. Talvez o seu filho tenha repertório de palavras. Mas a pergunta é, ele tem uma habilidade... No caso do meu filho mesmo, ele já demorou mesmo para falar. Ele até começou a falar um pouco antes das terapias, mas com muita dificuldade. De fluência com a comunicação, ele tem uma habilidade de fluência com a pragmática, que é aquele jogo de sinais que nós temos naturalmente quando nós estamos conversando. Ele tem uma boa prosódia, que é encontrar o timbre adequado de voz a que falar em qual momento. E lógico, quando eu estou levando para a prática, eu tenho que entender quais são os marcos de fala de cada criança. Então uma criança de 0 a 1 ano de idade, ela já tem ali uma comunicação estabelecida. A criança com 1 ano de idade, ela já tem as suas primeiras palavras funcionais. Uma criança com 18 meses de idade, ela já deve falar aproximadamente de 30 a 50 palavras. E mais do que falar de 30 a 50 palavras, a criança de 18 meses, ela já tem entonação, ela já tem compreensão. A criança de 18 meses, ela fala com funcionalidade para quem ela é e quem são as pessoas à sua volta. Aos 24 meses de idade, uma criança deve falar entre 50 a 200 palavras, compor pequenas frases e responder perguntas de forma objetiva. Onde está o seu braço? Onde está a sua perna? Onde está a sua cabeça? Onde está a mamãe? Onde está o vovô? Onde está o cachorro? Ela responde tudo isso. Uma criança de 3 anos de idade tem um repertório de mais de 1000 palavras e consegue compor frases com 5, 6 palavras ao mesmo tempo. E responde ainda melhor e faz questionamentos. Por quê? Onde? Quando? Como? Isso tudo com 3 anos de idade. Com 5 anos de idade, nós costumamos dizer que uma criança fala igual a um adulto, com o repertório de criança. Então ele já... Esses questionamentos o meu filho faz hoje, com 9 anos. Começa a perder um pouco da fantasia, ele começa a entender quando você não está falando a verdade, ou seja, ele tem uma compreensão do todo. Isso são os marcos de fala. Mas para além disso, como eu falei, porque o autista nível 1, existem 3 níveis de autismo, nível 3, nível 2 e nível 1, o autista nível 1... O meu é nível 1. de suporte parte da premissa que ele fala. Então, se você está argumentando que o seu filho não é autista porque ele fala, você tem uma chance significativa de falhar. Porque para ser autista nível 1, obrigatoriamente essa criança precisa ter uma boa comunicação. Bom, continuando. Sinal 2, a interação.
Porque não é só a comunicação, mas a interação. Então essa criança tem dificuldade de interagir com outras crianças, até se aproxima dessas crianças, mas ela não consegue dar continuidade. Ela brinca, mas ela brinca da sua maneira, só sobre os seus interesses, só sobre o seu foco, dificuldade de compartilhar brinquedos, dificuldade de compartilhar contatos visuais, dificuldade de compartilhar momentos juntos. Então eu tenho um segundo problema, a criança que prefere o não compartilhamento, não interação, ou que tem algum padrão, por exemplo, brinca mais com crianças maiores apenas e não crianças da sua idade. Demora a conseguir iniciar a brincadeira. O meu filho, nesse caso, ele exagera um pouco. Falta um pouco de senso até para uma criança de 9 anos. Ele quer abraçar, às vezes até desconhecido para falar. Já é muito intenso. Limitação 3. Limitação e dificuldade de entender, manter e criar novos relacionamentos. É um terceiro sinal que está diretamente relacionado com a interação. Outro sinal, baixo contato visual. Por volta de 11 meses de idade, se o seu filho não tem o compartilhamento de interesse, ele tem uma chance de 84% de receber o diagnóstico de autismo. Vou repetir, se o seu filho aos 11 meses de idade não tiver um bom compartilhamento de interesses, ou seja, eu falo, ele olha para mim, você fala, ele olha para você, outra pessoa fala, ele olha para outra pessoa. Se ele não faz isso aos 11 meses, ele tem 84% de chance de vir a receber o diagnóstico de autismo. Então essa criança olha, mas olha por quanto tempo, com qual profundidade? Ele tem que olhar muito bem. Quarto. Meu filho, ele olha ao conversar, só que quando ele tá distraído, ele não olha e nem escuta. Ele tá distraído com alguma outra coisa paralela, você fala com ele, parece que ele nem tá escutando. Mas isso eu acho que já é do TDAH, né? Também tem. Atraso ou regressão na fala. E a gente poderia estender a outras regressões também. A criança vinha falando, ou vinha dando tchau, vinha jogando beijo, a criança vinha interagindo e por volta de 1 ano e 1, 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses de idade, ela regride estes comportamentos. A perda de habilidades adquiridas, que pode estar sendo respondida por uma série de explicações, uma das mais fortes é o mecanismo de poda neuronal. Quando a criança tem a regressão do desenvolvimento, ela para de fazer aquilo que ela fazia. Alguns estudos dizem que 1/3 das crianças autistas terão uma importante poda neural. Já outros estudos dizem que perda de habilidades adquiridas podem chegar até 80% das crianças autistas. Ou seja, alguma coisa entre 30% e 80% de perda de habilidades acontecerá em crianças autistas. Hiperlexia, que é a presença de um interesse... Sobre o que ele acabou de falar, tá aí a importância, né, de não parar com terapia, tratamentos. E esse é o problema que a gente tá tendo agora, né? Até enquanto eu era CLT, já tinham, né, podado essa parte do plano de saúde, que não cobria nada relacionado a isso, né? Então, e no SUS a gente não consegue, só conseguiu passar pela neuro. As terapias não tem. Até por isso a neuro me indicou o doutor, né, Thiago, para ver os conteúdos dele. Ele também tem um site onde tem os cursos. Eu até vou mostrar depois aqui, ao final do vídeo. Porque a gente vai ter que fazer por conta. Depender de estado ou até de empresas privadas, né? No caso que a gente trabalha, não vai ter esse suporte, né? Que é a inclusão, infelizmente, né, que todo mundo prega por aí, é seletiva, que é contraditório, né? Mas vamos lá. Aumentado em letras, números, cores, formas geométricas e até mesmo outro idioma. Essa criança de 3 anos de idade, ela tem uma interação e uma fala funcional muito prejudicada, mas na contramão sabe todos os números, já sabe letras, algumas sabem até ler aos 3 anos de idade, aprendeu um outro idioma vendo televisão. Essa criança tem um interesse aumentado nas formas geométricas, ela tem um interesse aumentado em outros números
Enfim, tudo isso a gente chama de hiperlexia, que é uma desproporcionalidade da comunicação versus o interesse aumentado e uma habilidade aumentada em um específico tema ou assunto. No caso, meu filho gosta de assistir bastante coisa em inglês. Na verdade, a gente já colocava, né, aqueles desenhinhos que às vezes era alguma música em inglês. Então ele acabou decorando muita coisa em inglês. Sexta, rigidez comportamental. Faz parte dos critérios do DSM a criança que tem rigidez comportamental. Então tem muita dificuldade, não lida muito bem com a troca, com a mudança. Aquela criança vai colocar uma roupa, ela tem dificuldade de ficar com aquela roupa, ou escolher a cor nova, ou uma roupa nova, ou um sapato novo. Esse é um problema aqui em casa. Roupa. Meu filho só quer usar preto e calça. Não quer usar bermuda, isso já faz muito tempo. Já tem anos já. Tem não é nem preferência, ele é uma meio que obsessão dele. Calça preta e pra sair, quer sair de blusa. Difícil sair só de camiseta. 7. Apego excessivo a objetos específicos. Então aquela criança tem a mantinha que precisa ser a mantinha, a mamadeira, o bico, ela tem um brinquedo, um boneco que ela precisa literalmente ter aquilo como um objeto para ela lhe trazer tranquilidade. 8. Seletividade alimentar pode ser sim um sinal de alerta para o autismo. Claro que não fecha critério, mas pela hiper ou hiporreatividade, essa criança pode ter dificuldade com cheiro, com... Meu filho não come quase nada saudável. O pouco que ele come a gente tem que ficar repetindo. E não adianta nem tentar obrigar, ele não come. Não come o que ele não quer. Não come feijão, pra mim já é terrível. Não gosta de carne, só carne moída. Textura, com o paladar, com a cor, a rigidez de aceitar novos alimentos, a dificuldade de observar o comportamento das pessoas à sua volta e, por consequência, repetir esse comportamento, menor previsibilidade, que também causa uma recusa alimentar, então a seletividade alimentar deve lhe aumentar a atenção. 9. Sensibilidade sensorial. A iluminação, a barulho, a tato. Então essa criança tem mais dificuldade em pisar na areia, pisar na grama, tocar geleca, tocar massinha. Ela tem dificuldade em pegar o purê. Ela tem dificuldade com animais, porque o cheiro causa uma repulsa naquela criança. O incômodo, a baba, a outra criança, quando alguém invade o seu espaço, ela entra em crise, seja sensorial ou comportamental. Então a gente tem que ter uma percepção muito aumentada sobre sensibilidade. Nesse caso, meu filho já não tem tipo de coisa, a sensibilidade. Sensorial. 10º e não menos importante, distúrbio de sono. Alguns estudos mostram que até 84% das crianças autistas deverão ter transtornos de sono, seja na demora para adormecer, seja na manutenção do sono, ou seja, mais despertares, seja em despertares mais cedo. É muito comum que, principalmente nas crianças menores de 12 meses de idade, o que a mãe mais busca ajuda ao pediatra seja justamente o distúrbio. Meu filho acorda cedo, até hoje, muito cedo. Distúrbio de sono, a dificuldade alimentar e um choro excessivo. Bom, vocês vão ter aqui um QR Code, onde vocês podem baixar todos esses sinais, uma orientação para vocês. Você também pode comparar. Bom, é isso. Vamos ver o site dele agora. Esse aqui é o site, os cursos. Tá bem barato. Que o jeito é os pais se especializarem, porque o plano de saúde não tá cobrindo, iniciativa privada não tá. O governo diz que tem, mas não tem, né? Suporte. Então, eu recomendo para todos. Vou deixar o link também aqui na descrição. Mas então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Você tem, ou você mesmo, ou alguém da família, ou filho, ou filha, né? Que podem se enquadrar no espectro autista, em alguns desses aspectos, né? É bom procurar especialista, né? Pra já ir tratando. Como o doutor mesmo disse, né? Pode agravar, né? E
acompanhe o conteúdo do doutor aí também, no canal dele, que a gente também tem que se especializar, né? Pra poder dar um suporte melhor para os nossos filhos. Mas é isso então, pessoal. Então, novamente, vejam lá o canal do doutor. Tem o Instagram dele também. Lá pelo canal vocês vão ver. E, se possível, vejam os cursos também. Beleza, pessoal? Falou, até mais. Fique com Deus.